Hoje, o tema a ser debatido é a infraestrutura logística. Nos últimos anos, a situação das rodovias e ferrovias, principais canais de escoamento da produção brasileira, e dos portos e aeroportos, tem sido apontada como um dos principais entraves para o crescimento do país. A estrutura deficitária, somada a outros importantes gargalos brasileiros, como a extrema burocracia da gestão pública, alta carga tributária, mão de obra cara e pouco produtiva, entre vários outros fatores, tem penalizado severamente o empresário. E nesse contexto, o norte do Paraná enfrenta uma situação bastante peculiar. Depois de se desenvolver rapidamente durante o ciclo cafeeiro, e que foi favorecido pela chegada da linha ferroviária, ao longo dos anos, a região perdeu parte de sua importância no cenário estadual. Certamente, fatores políticos contribuíram para essa situação, mas o fato é que o norte do estado não está mais no foco de grandes projetos e de grandes investidores. Pedágio caro, poucas rodovias duplicadas, distância do Porto do Paranaguá e dos grandes centros consumidores são fatores que, atualmente, explicam a falta de investimento na região. Além disso, é importante destacar que, ao promover esse tipo de debates, o Grupo Folha reafirma sua vocação de fomentar discussões que contribuam para a melhora da qualidade de vida da população por meio do desenvolvimento sustentado. A partir desses debates, nossos leitores passam a ter uma visão crítica dos fatos e podem cobrar de nossos representantes ações e iniciativas efetivas e assertivas. É neste contexto que abrimos a segunda edição do Encontros Folha. Muito obrigado. Muito obrigado pela abertura, então, oficial do nosso segundo Encontros Folha. E dando sequência, a nossa programação é a seguinte: agora teremos a palestra, e o nosso palestrante é doutor em Planejamento de Transportes e Logísticas pela University of Illinois at Urbana-Champaign, Estados Unidos. Mestre em Planejamento e em Engenharia de Transportes pela Memphis State University, Tennessee, Estados Unidos. Consultor do Banco Mundial para a Infraestrutura na América Latina, membro sênior do Institute of Transportation Engineers, Estados Unidos, do Instituto Pan-Americano de Carreteras, Federal Highway Administration, Estados Unidos, e do Supply Chain Council, Estados Unidos. Professor de Logística e Supply Chain e coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral. Com vocês, o professor Paulo Tarso Vilela de Rezende, apresentando a palestra Logística, uma visão estratégica, uma visão para o Brasil, um foco sobre o estado do Paraná. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço muito a Folha por nos participar e nos convidar para esse debate. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Alexandre pela sua presença. Estendo esse agradecimento a todos. O Brasil vive uma situação que é completamente diferente das 20 maiores economias mundiais. Entre essas 20 maiores economias, o Brasil está na 54ª posição. Então, vocês imaginam que entre 20 nós estamos em 54. Ou seja, extremamente afastados até do último lugar entre as 20. Em quê? Em infraestrutura. Então, se nós trouxermos o Brasil para o último lugar como nós estamos, o Brasil é o último país entre as 20 nações mais ricas do mundo que tem uma peculiaridade. Nós somos ricos, mas não conseguimos movimentar o que produzimos. O resultado disso é uma queda de competitividade
E essa queda de competitividade se encontra em 3 lugares. E aí cada um de nós pode se posicionar da forma que quiser. A primeira perda de competitividade que reflete em nós é no bolso do consumidor brasileiro, quando ele vai fazer uma compra de um produto qualquer. Um exemplo: um nordestino ou um nortista, cada vez que sai de casa para ir comprar 1 quilo de arroz, ele paga 30% a mais do que nós pagamos no Sudeste e no Sul. Esses 30% a mais se referem somente a custo logístico para se chegar com o produto daqui até lá. Então, a primeira penalidade que nós temos é no bolso. Isso nos leva a afirmar para vocês que a questão do investimento em infraestrutura logística no Brasil já não é mais uma questão econômica, se transformando numa questão social, porque penaliza o bolso daquele que menos tem. O segundo ponto onde nós somos atacados é na indústria ou na produção, quando as margens se reduzem cada vez mais, com custos logísticos altos, e a redução de margem, todos nós sabemos que é muito proibitiva para a expansão da capacidade de produção. Então, cada vez que uma indústria pensa em entregar lá fora ou entregar no Brasil, com a redução de margem que se apresenta no final devido aos custos logísticos, ela vai empregar menos, ela vai produzir menos, e ela vai ter muito problema com a sua concorrência, principalmente a concorrência externa. E o terceiro ponto é aquele da redução da renda do produtor. O produtor, ele sofre um rebatimento desde lá da ponta, por quê? Se o mercado não aceita aumento de preço nos produtos finais, se a indústria quer conservar a sua capacidade de produção e a sua expansão na capacidade de produção, o que acontece? Ela vai espremer cada vez mais o preço que ela negocia com o produtor. Com isso, então, o produtor recebe a última carga possível de aumento de custos logísticos no país. Nós temos defendido no Brasil inteiro um conceito que nós deveríamos começar a tratar o Brasil como uma empresa moderna, uma empresa que tem 3 grandes pilares estratégicos. O pilar social, extremamente importante, o pilar do desenvolvimento e o pilar da sustentabilidade. E, nesse ponto, sustentabilidade muito ligada à questão do meio ambiente. Se nós considerarmos uma empresa, então, sobre esses 3 aspectos, é possível que nós possamos fazer a gestão da infraestrutura brasileira de acordo com determinados conceitos que a indústria aplica permanentemente. E qual é o conceito que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje para nós discutirmos? É um conceito que, por instinto ou por aprendizado escolar, todos nós aqui sabemos da importância dele, que é o equilíbrio entre oferta e demanda. O sonho de todo produtor é conseguir ter a garantia de demanda, ou seja, a garantia de vender seu produto a um preço razoável. Para isso, se ele tiver essa garantia de demanda, ele vai, então, poder investir na sua produção cada vez mais. Então, o suprimento, ou seja, a oferta será de qualidade. Isso daí nós sabemos que esse equilíbrio é essencial
para a sobrevivência de qualquer empresa. Então, vamos considerar o Brasil como essa empresa, com responsabilidade social, ambiental e de desenvolvimento econômico, e vamos ver o que acontece comparado com outras empresas do mundo, e aqui a gente inicia a nossa apresentação. O que acontece quando uma nação tem o equilíbrio ou desequilíbrio entre demanda e o que eu estou chamando de suprimento, que é a oferta, nesse caso, o suprimento ou a oferta de ativos logísticos, ativos de infraestrutura logística. O primeiro caso, que é um caso de sucesso, é o seguinte: nós temos um aumento de demanda, ou seja, você tem mais garantia de compra de seus produtos, e esse aumento de demanda é associado a crescentes taxas de suprimento de ativos de infraestrutura, ou seja, se investe cada vez mais em ativos de infraestrutura. O que acontece com essa empresa, com esse país que vive essa situação? O resultado é que se ganha muito dinheiro. Se ganha muito dinheiro, existe menor desigualdade social e nós temos um maior respeito ao meio ambiente. Um exemplo de país que vive essa situação que está aqui. Nós temos os Estados Unidos. Há muito tempo mantendo uma grande oferta de ativos logísticos, investindo em ativos logísticos e com um crescimento de demanda para os seus produtos, tanto no mercado externo, mas principalmente no mercado interno. É o caso brasileiro? Não. Vamos ver se o caso brasileiro é o segundo. O segundo é de um país onde tem uma certa estabilização ou queda de demanda, e isso está associado a investimentos em infraestrutura. O que acontece com esse país empresa? Existe um aumento nos custos logísticos porque nós temos capacidade ociosa de porto, capacidade ociosa de rodovias, capacidade ociosa de ferrovia, ou seja, tem muita oferta, mas não tem carga para transportar. O que acontece com esse país é que aumenta os custos logísticos. E qual é o exemplo que nós estamos vivendo no mundo atualmente? Na Europa, onde nós temos Portugal, Espanha, Grécia, que passaram por grandes investimentos em infraestrutura logística, mas, infelizmente, vive o efeito de uma crise que se prolonga, e isso faz com que a demanda caia. A China começa a passar isso agora. Tanto é que a última reunião do partido instruiu como estratégia nacional o aumento do consumo interno, fazer com que a renda da população chinesa aumente para que ela possa consumir, reduzindo a dependência do mercado externo para os seus produtos. Então, vocês imaginam um país desse, como a China, é um país que tem um futuro brilhante. Por quê? Porque se nós tivermos 2 bilhões de pessoas começando a consumir, é óbvio que esses ativos logísticos vão compensar, ou seja, a taxa de retorno vai compensar. É o caso brasileiro? Não. Qual é o caso brasileiro? O caso brasileiro, ele está associado a um aumento de demanda, só que com uma diminuição ou pouca taxa de investimento em infraestrutura. Então, o resultado nosso é um paradoxo. É mais um caso que só acontece no Brasil.
que a gente está começando a chamar em infraestrutura de o caso Jabuticaba, porque só tem aqui. Não é possível que a gente possa conviver com uma situação, porque é uma situação onde qualquer empresa, se fosse Brasil, já tinha quebrado. Mas ele é quebrar por incompetência. Não é quebrar porque o seu produto é ruim, mas é porque é por incompetência, porque ela produz, mas não tem condição de entregar. E outra coisa, lá fora e aqui dentro, o mercado quer cada vez mais demandar dos nossos produtos. Então, isso é um paradoxo. Nós deveríamos manter, ao longo dos últimos 40 anos, taxas de investimento parecidos com a média indiana, com a média canadense, com a média norte-americana, com a média chinesa. Qual é essa média? Nos últimos 40 anos, esses países investem numa média em infraestrutura logística de 3,4% do seu PIB. A média brasileira nos últimos 40 anos é de 0,6% do PIB. A cada ano, então, nós investimos cerca de 7 vezes ou 6 vezes menos do que esses países. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que o Brasil, em relação aos seus principais concorrentes do BRICS, é o último colocado em infraestrutura logística. Nós estamos atrás, em termos de aeroportos, de todos eles, em termos de portos ou eficiência portuária de todos eles, ganhamos um pouquinho em ferrovias, aqui da Rússia e também em rodovias, mas tem uma explicação. A ferrovia e a rodovia lá congela durante 6 meses por ano. Então, a comparação nossa é de 12,6. Não é justa com os russos, né? Então, o final das contas é que nós temos a última posição nos nossos maiores concorrentes. E os concorrentes parece que estão dispostos a nos ensinar a lição de casa. Por quê? Porque no último encontro recente com investidores chineses, eles estão preparando, assim que o Brasil apresentar as condições de marcos regulatórios sólidos, um fundo de investimento na ordem de 6 bilhões de dólares para investir na ferrovia do Centro-Oeste, na direção dos portos de Vila do Conde, Barcarena, São Luís do Maranhão, nesse caso, o porto de Itaqui, para fazer um desvio, para trabalhar um desvio da produção de soja do Centro-Oeste, evitando, e aqui é uma notícia relativamente ruim para nós, evitando os portos de Santos e Paranaguá, porque já chegaram à conclusão que é impossível ter um escoamento, uma fluidez razoável, sem nenhuma instabilidade operacional, pelo menos o que a história apresenta para eles. Mas vocês imaginam por que os chineses estão investindo em infraestrutura no Brasil? É para ganhar dinheiro? Com certeza vão ganhar dinheiro, mas, sobretudo, é para garantir o fluxo e o suprimento de soja para eles. Eles necessitam disso, caso contrário, nós temos ruptura na chamada cadeia de suprimentos na exportação de soja para a China. Bom, então o que acontece é que o Brasil é um país, como nós afirmamos, é um país-empresa que tem demanda garantida. Qualquer empresário, como eu disse, que tem demanda garantida, ele tem um lado da moeda pronto para o investimento. O norte do Paraná não estaria passando por essa situação, eu tenho certeza, se nós tivéssemos implementado no Brasil, já há vários anos, um plano integrado de formação de corredores logísticos com agregação de valor
nas regiões onde as ferrovias e rodovias passam. Então, eu vejo a discussão, por exemplo, e é certa essa discussão, e nós vamos comentar agora mesmo, sobre a tentativa de deslocar o eixo da ferrovia Norte-Sul para passar pela região. Não se deve pensar somente em transporte com esse pleito. Porque se nós formos pensar em transporte, nós vamos pensar no Porto do Rio Grande como destino final para a soja nossa. Não, pelo amor de Deus, também não vamos... não dá para explicar. Mas é preciso explicar que o corredor logístico proporciona às regiões um potencial de adição de valor. Recentemente, nós tivemos aqui no norte do Paraná um investimento importante em armazenagem de granéis, de uma grande empresa daqui. Por que ela está armazenando? Ela está armazenando porque, olha só, os Estados Unidos são o país do mundo onde você tem o maior custo logístico no que tange à armazenagem. Nada se compara com eles. É o dobro de todos os outros países, é o dobro do segundo lugar. Porque os americanos usam a armazenagem como uma estratégia para controle de preço. Não é uma estratégia logística. É para controle de preço. Ele tem um estoque, então ele vai abrindo as torneirinhas à medida que ele controla preço. Isso daí é importantíssimo, porque aqui, o que nós temos hoje no Brasil, e o norte do Paraná tem esse problema, é o seguinte: produziu tem que escoar, produziu tem que mandar, porque nós não temos condições de agregação de valor na região, o produtor não tem nem condição de segurar por muito tempo a sua produção. Aliás, a nossa capacidade de armazenagem no Brasil é, comparada com os Estados Unidos, 30% só, ou seja, nós temos uma defasagem relativa de armazenagem comparada aos americanos de 70%. Se os americanos, então, tivessem as condições de armazenagem brasileira, eles estariam somente com 30% da armazenagem que eles têm. Imagina o caos que seria, a ruptura que seria nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos defendendo é que o investimento ele precisa, de um lado da moeda, que é o da demanda, estar garantido. E nada nos afirma que ele não estará garantido nos próximos anos, seja quem for a comandar esse país. Porque as cadeias produtivas brasileiras, hoje, têm mais saúde do que a própria saúde político-administrativa do que o Brasil tem apresentado nas últimas décadas. Então, o negócio vai continuar. E como é que nós podemos provar isso para vocês? Nós fizemos uma projeção de fluxos de demanda no Brasil. Os mapas que eu vou apresentar para vocês agora são mapas baseados numa simulação que fizemos de cerca de 600 variáveis macroeconômicas, desde câmbio até a questão do preço do óleo diesel, etc. E o que nós projetamos? Nós projetamos um Brasil, em 2012, qual eram os fluxos de demanda desse país. Não significa que esses fluxos tenham um suprimento, ou seja, uma oferta de ativos logísticos para eles. Mas é onde carga está surgindo. Então, olha o Brasil em 2012, o que era? Esse era o Brasil de 2012, quanto mais grossas essas linhas que estão aqui, essas linhas mostram concentração de demanda. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o Sudeste brasileiro, né? E o Sul, com a maior concentração de demanda por logística. E observem que algumas linhas começando a aparecer de forma mais intensa na direção da fronteira agrícola do centro-oeste do norte do Brasil e também de atendimento ao consumo nordestino, que nos últimos anos apresenta uma média de crescimento de mais de 7% do seu PIB. Então, aquelas linhas ali mostram o Brasil em 2012.
esse é o Brasil agora que eu vou mostrar para vocês de 2020, com um crescimento médio do PIB de 3%. Por que nós não colocamos 6%? Porque vamos deixar de, como diz lá na minha terra, viajar na maionese um pouco. Vamos considerar o Brasil real. É um Brasil que vai ter, sim, dificuldades de pagar as suas contas. Então, vamos tratar um Brasil, por exemplo, de um crescimento de PIB de 3%. Esse será o Brasil em 2020. Então, vocês observem que essa demanda, a 3% de PIB por ano, ela tem um crescimento espacial e territorial jamais visto na história recente das grandes nações do mundo, nem da China. Ou seja, não estou falando aqui de crescimento de PIB, eu estou falando de crescimento de demanda. Se aquele crescimento de demanda vai ser um crescimento rico, é outra coisa. Se vai ser um crescimento que vai gerar dinheiro, é outra coisa, né? Então, o que acontece, a gente pode ver o quê? A gente pode ver que o norte do Paraná, o Paraná como um todo, mas o norte do Paraná, ele vai estar, sim, no olho do furacão das grandes demandas, e são demandas complexas. Aqui eu deixo a primeira pergunta. Nós estamos preparados para virar bem colorido, bem denso, ou nós estamos preparados para que o alaranjado contorne o norte do Paraná e nos transforme numa ilha dentro de um país de oportunidades, oportunidade de demanda? Eu acredito que não se deve perder essa oportunidade. Porque se nós olharmos esse crescimento aqui, eu poderia afirmar para vocês que o norte do Paraná é o centro nervoso da logística do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Se souber criar oportunidades, ele poderá sim se transformar no norte logístico do sul do Brasil. Se nós não fizermos isso e deixarmos essa oportunidade passar, nós estaremos, sim, enfrentando um perigo, um risco de nos transformarmos na metade sul do Rio Grande do Sul. O que aconteceu com a metade sul do Rio Grande do Sul? Um esvaziamento ao longo dos anos e um contorno logístico. Então, o que acontece? Quando o Mercosul chegou, nem a oportunidade de Mercosul, a metade sul pôde aproveitar. Então, a nossa intenção aqui é mostrar para vocês que essa demanda, sim, envolve o norte do Paraná. Então, o que acontece com essa demanda? Nós temos, então, uma demanda com grande expansão territorial, de grandes proporções, uma interiorização dessa demanda e um adensamento de demanda no Sudeste e Sul, onde nós temos o norte do Paraná fazendo parte de uma oportunidade de demanda, mas também no centro de uma grande disputa por ativos logísticos. Eu vou mostrar para vocês que hoje o porto de Paranaguá já não é mais o grande porto do norte do Paraná, não como oportunidade. E a questão é, onde estará o porto de nossa oportunidade, se não Paranaguá? Então, nós temos que criar essa oportunidade, mas não podemos perder. Por quê? Porque grande parte do granel agrícola brasileiro, hoje, está vindo para Paranaguá e Santos, então ele disputa com a produção daqui o ativo portuário.
E nós estamos prevendo, e aí eu acho que é uma oportunidade interessante, quando muitos aqui estão dentro do jogo e podem não ver essa oportunidade, mas nós estamos prevendo um deslocamento de alguns eixos logísticos, principalmente para os portos do norte e do nordeste do Brasil, para granéis agrícolas. Então, aqui se apresenta uma oportunidade de diversificação estratégica das cargas no Porto de Paranaguá. Mas nós vamos ver isso mais um pouco para frente. O que acontece, então, com a região, como eu disse, do norte do Paraná, e por que a gente defende que ela tem uma grande oportunidade? Porque se nós formos olhar o mapa das cadeias produtivas com maior demanda, nós temos aqui, então, soja, milho e bovinos, cana-de-açúcar, minério de ferro e aço, e os setores industriais indo de automotivos, passando até fertilizantes. Observem que o norte do Paraná, ele meio que pega todas, ou grande parte, exceto de minério de ferro e aço, mas ele pega grande parte da influência do crescimento de demanda dessas grandes cadeias produtivas. A cadeia produtiva pode não ser forte na região, mas recebe uma influência, né? E isso tudo é associado a quê? Isso tudo é associado a uma região que tem um altíssimo PIB. E isso é muito importante, esse alto PIB, por quê? Porque se nós formos considerar essa faixa onde o norte do Paraná se encontra, ela é uma faixa tradicionalmente agrícola, do agronegócio, naquele conceito do agronegócio evoluindo em si mesmo, mas não evoluindo em termos de tecnologia para abraçar cadeias de adição de valor com essas oportunidades que tem. Isso é preciso de educação, é preciso de renda, é preciso de consumo, e aqui nós temos uma região no Brasil com um dos maiores PIBs e concentração de PIB em relação à média de PIB brasileiro. Então, vejam só a combinação que nós temos aqui. A combinação de uma região que está no grande centro do país, em termos de crescimento de demanda, em complexidade de demanda e em renda. Então, tem tudo para se transformar numa região que vai usufruir muito desse crescimento de demanda, não só aqui, mas no país inteiro. Mas começam aqui algumas questões. Essa demanda, como é que ela será? Bom, essa demanda será o seguinte: hoje nós temos uma área de influência do Porto de Paranaguá que abrange todo esse verde que está aqui. A situação futura mostra que o Porto de Paranaguá ele vai cada vez mais perder espaço para portos no norte e no nordeste em relação a granel agrícola. Então, aqui, isso mostra o seguinte, que nós temos que ter uma resposta para, e isso vai influenciar muito o norte do Paraná, uma resposta para o seguinte: qual é o posicionamento estratégico que o Porto de Paranaguá terá diante dessas mudanças? Ele vai continuar sendo extremamente dependente de escoamento de granéis agrícolas de centro-oeste, ele vai perder posição. Então, o que nós defendemos? Nós defendemos que essa região toda, não só essa do sul de São Paulo, mas também do Paraná, de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul, seja nela formada um grande corredor
logístico, onde o próprio agronegócio sofra uma transformação de adição de valor próximo das áreas de produção. O incentivo governamental vai ser muito importante em relação a isso. E se nós trabalharmos nessa direção, o que acontece? Nós teremos uma reestruturação do porto de Paranaguá com cargas de maior valor agregado chegando lá. Se cargas de maior valor agregado começarem a chegar lá, aquelas cargas que passariam por aqui em direção a Paranaguá poderiam sofrer um beneficiamento nessa região, somando-se à própria produção da região. Esse é o conceito moderno que nós devemos buscar. Quem é que está fazendo isso no Brasil? O sul de São Paulo, o interior de São Paulo. O governo de São Paulo tem projetos de incentivo dentro da adição de valor na cadeia produtiva. Então, se nós fizermos isso, é possível, sim, que a gente tenha a inserção do norte do Paraná nessas grandes cadeias com adição de valor. Eu vou mostrar agora mesmo as oportunidades de logística, mas eu estou insistindo nisso porque não adianta nada a ferrovia passar por aqui. Não adianta nada a rodovia passar por aqui se for de passagem. Se for de passagem, nós estamos agradecendo. Porque é muito pouca adição de valor que nós vamos trabalhar. E não vai trazer tanta riqueza assim. Então, não vamos ver a logística como uma oportunidade. Oportunidade se vista como simplesmente como transporte, logística como transporte, nós vamos continuar tendo dificuldade em empresa aérea criar rota para atender cargas nos aeroportos regionais. Nós vamos continuar tendo dificuldade de atrair a atenção da concessionária ferroviária. Por quê? Porque quando a ferrovia funciona da seguinte maneira: tem carga, tem vagão, não tem carga, não tem vagão. É simples desse jeito. Então, nós precisamos de provocar trazer uma demanda de qualidade, porque aí vão correr atrás de nós. Porque, por enquanto, nós estamos correndo atrás deles. Né? Essa é a nossa defesa. Bom, então, o que nós estamos vendo no Brasil e o norte do Paraná está inserido? Primeiro, qualquer polo de produção deverá se conectar a corredores logísticos para aproveitar a demanda. Vai existir uma concorrência entre portos e essa concorrência tende a aumentar para as mesmas cadeias produtivas. Portanto, se nós não tivermos diferencial, nós vamos ficar concorrendo commodity com commodity. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitos de nós estamos com um pé atrás, vamos dizer assim, com uma certa preocupação, e é uma preocupação interessante, sobre movimentos de fusões e aquisições que algumas empresas estão fazendo no Brasil, envolvendo, inclusive, a ferrovia. Com medo nosso é o que? O medo nosso, a ferrovia vai dar preferência para a carga tal, assim, que é a carga do seu sócio. Se nós formos ficar com esse medo, nós vamos estar dando murro em ponta de faca. Porque nós temos que ser atraentes para a ferrovia. Essa é a questão. E no agronegócio, novos corredores tendem a se formar. Então, como eu disse, nós vamos ter deslocamento de volume de produção dessas grandes regiões aqui para o norte e nordeste. E aí, nós vamos querer saber o seguinte: qual é o aproveitamento que nós vamos fazer dessa capacidade que vai sobrar, ou investir em capacidade. Por exemplo, o investimento no porto de Paranaguá é importante para crescer a capacidade de movimentação de granéis agrícolas, mas tão importante na nossa defesa quanto aumentar o volume, a capacidade de granéis agrícolas no Paraná, em Paranaguá, é aumentar a sua capacidade também de movimentação de contêineres e outras cargas.
porque com isso nós vamos estar diferenciando o porto. O que nós temos hoje, a prova que eu trouxe para vocês sobre as rotas na região sul inteira, e nós somos influenciados por ele. O que mais traz carga nas rodovias e ferrovias do Paraná é carga de outro lugar passando por aqui. Não é carga daqui. Por exemplo, nas rodovias, do total de cargas transportadas na região, 25% estão vindo do centro-oeste em direção à exportação em Paranaguá por rodovia. Em rodo ferroviário, estão vindo do centro-oeste em direção a Paranaguá para exportação, 16,3%. E também em rodovia, vindo de São Paulo, 13,4%, em direção a Paranaguá para exportação. Então, se a gente somar isso daqui, mais de 50% das cargas hoje transportadas no estado do Paraná são externas, são de fora. Essa é uma comprovação que temos que reagir, porque o estado e o norte do Paraná estão se transformando em passagem. E, como eu disse, passagem não interessa muito. Bom, então, qual é a sugestão que nós temos em termos de demanda? Então, lembrando mais uma vez, demanda tem, carga tem e crescimento vai acontecer. Não acreditamos em ruptura de crescimento de demanda no país, não interessa qual será o resultado de nenhum momento atual. A sugestão que nós temos é que nós temos que trabalhar de forma planejada, sociedade, produtores, governo, instituições que representam a todos nós, trabalhar planejadamente a nossa integração em cadeias produtivas de maior valor agregado. Nós temos que reduzir a nossa dependência de commodities, mesmo que nós tenhamos ainda um grande volume de produção de commodities. Meio caminho andado se nós tivermos essa grande produção de commodities, mas é preciso de adicionar valor na região. Existe uma necessidade de inserção logística da região em corredores de maior expressão. Os corredores estão passando por nós, mas nós não fazemos parte deles. Nós temos que reduzir, sim, uma dependência do modal rodoviário com o crescimento da oferta ferroviária. Isso não é novidade para ninguém aqui. É uma luta da região há muito tempo. E, mais uma vez, nós temos que trabalhar a adição de valor na própria região para não sermos simples corredores, passagem de corredor de exportação. Então, qual é a nossa hipótese aqui? Existe demanda. Então, a empresa chamada Brasil, a empresa chamada Paraná, a empresa chamada Norte do Paraná está de frente de uma grande demanda. Tem muita gente querendo comprar nosso produto. Mas e o outro lado da moeda? A oferta de ativos logísticos no Brasil. Esse lado, infelizmente, o positivo se transforma em negativo imediatamente. Nós não estamos conseguindo garantir o suprimento de ativos logísticos para o país. Isso não é desse momento. Isso é da história recente do Brasil no pós-guerra, com alguns picos de oferta de rodovias durante os anos 60 e 70. Mas foram picos, não no sentido do desenvolvimento regional, mas no sentido de garantia de soberania nacional, que é outra coisa. Eu nunca vi rodovia transamazônica querer garantir soberania nacional de nada. O
que garante soberania nacional na região amazônica são os rios da Amazônia. O que garantia a sobrevivência, a soberania nacional, era o grande transporte de passageiros por ferrovia que conectava o Brasil inteiro. O que garantia a nossa soberania era um sistema ferroviário capaz de transportar cargas de maior valor agregado e não fosse uma ferrovia altamente dependente do minério de ferro e do aço, como é a nossa, com alguma exceção, e a exceção está no Sul, que é a América Latina logística, que se volta mais para a questão dos granéis. A matriz brasileira hoje, ela tem cerca de 58% de tudo que nós transportamos por rodovia. Somente 28% são ferrovias. Se nós tirarmos o minério de ferro e o aço, tudo que nós transportamos no Brasil, cerca de 80% são transportados por rodovias. Portanto, somos um país rodoviário. E somos um país rodoviário de péssima oferta de rodovias. Nós vamos ver isso agora, então, mostrando para vocês, não é possível, nós não temos essa oferta, e aí sim a nossa competitividade vai lá para baixo, porque nós não estamos aproveitando a riqueza da demanda. Uma comparação com outros países, só para mostrar para vocês o que acontece. Uma medição que os países fazem é de estoque de ativos logísticos em relação ao seu PIB, como um percentual do PIB. Ou seja, se você fosse somar essa sua empresa chamada Brasil, você soma o valor de todo o seu maquinário, de todos os seus imóveis, e vê quanto é que isso custa, quanto é que isso representa em relação à sua receita. Se a gente fizer isso com o Brasil, em termos de somar os valores de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, principalmente, nós temos que o Brasil está nessa posição aqui. Nós temos cerca de 18% do nosso estoque em ativos logísticos. Quando nós pegamos o Japão, fica covardia, porque eles têm 170% do seu PIB em cima de valores logísticos. Se o Japão vendesse todas as suas rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, eles iam garantir um PIB de 1 ano e 8 meses. Ninguém precisava de trabalhar lá no Japão durante 1 ano e 8 meses, se eles vendessem tudo. Se nós vendermos o que temos, nós só vamos conseguir 18% do nosso PIB. É muito pouco. Então, o que acontece? Nós temos que investir não só em ativo de logístico, mas ativo de qualidade. Então, não adianta investir em rodovia de pista simples. Vamos asfaltar todas as rodovias de pista simples do Brasil. Você vai asfaltar 1.684.000 quilômetros de rodovias. Vai valer pouca coisa. O melhor é você fazer uma seleção e duplicar com asfalto em várias pistas, poucas rodovias. São os chamados corredores estruturantes, que o Paraná tem muitos, e nós aqui no norte do Paraná temos muitos e precisamos de mais. Qual é a razão disso tudo? A razão disso tudo, não se preocupem com esses números, a razão disso tudo é simplesmente isso daqui. Historicamente, nós investimos cerca de 0,6% do nosso PIB, quando outros países, como eu disse, investem na média 3,4%. Então, é preciso investir mais em infraestrutura logística. Eu tenho certeza que essa é a primeira vez que vocês ouvem essa frase. É preciso investir mais em infraestrutura logística. Eu não gostaria que a gente entendesse essa frase como mais um jargão, mas entendesse essa frase como um desafio. E nós devemos desafiar os nossos governantes e os nossos candidatos, etc., com essa pergunta. Para o senhor ou a senhora, o que é investir mais em infraestrutura logística? O que significa investir mais em infraestrutura logística para o norte do Paraná? O que é que significa isso?
É inauguração de estrada? Eu não acredito. É trazer uma ferrovia por trazer? Também eu não acredito. O que essa resposta é aquilo que nós procuramos com debates desse tipo. É qualificar as nossas perguntas e não fugir de algumas coisas óbvias. E eu mostro para vocês quais são essas coisas óbvias. Eu sei que tem alguns pontos muito sensíveis para essa região e principalmente para o Paraná. O ponto sensível mais que eu estou falando é a questão dos pedágios nas rodovias. É um ponto sensível, mas nós não podemos fugir de discutir com seriedade o que significa isso. Então, investimos pouco em infraestrutura, somos o último país das 20 principais nações em investimento em infraestrutura. Temos uma grande demanda para isso. Então, o que está faltando para investir? Qualidade de investimento. Porque nos últimos 20 anos, o que nós temos no Brasil é portfólio de produto, de programa, de projetos. Mas não temos planejamento. Aliás, pode estender isso para outros anos também para trás, e nós vamos encontrar a mesma coisa. Então, a questão é, onde é que nós devemos investir? E o que é a qualidade no investimento? Em primeiro lugar, rodovia. O Brasil tem cerca, então, de 1.584.000 quilômetros de rodovias. Desse total, menos de 15% são asfaltados. E mais ainda, dos 15%, menos de 10% são duplicados. Então tem um problema nessa história, porque nós, como eu disse, nós transportamos 58% juntando minério de ferro e aço na ferrovia, e se nós tirarmos, vai para 80%. Então, nós somos um país que transportamos a maior parte do que transportamos em rodovias muito ruins. E aí, o que acontece? Não sei se por coincidência ou não sei se por uma questão de conceito contratual, mas as rodovias privatizadas no Brasil apresentam uma evolução de péssimo para ótimo muito melhor do que a evolução das rodovias públicas. Então, qual é a nossa defesa? Todo debate que não envolver o crescimento das concessões de rodovias no Brasil vai ser um debate onde nós estaremos apostando que 514 anos de história vão ser mudados a partir de agora. Ou seja, o orçamento público vai dar conta de tudo isso. É simples desse jeito. Então, nós estamos advogando que o Brasil só vai conseguir melhorar o seu sistema rodoviário se inserir a iniciativa privada na gestão das rodovias. Mas, aqui vem uma questão. Qual é o valor do pedágio? Esse é o ponto que tem que ser debatido. Valor de pedágio, qual é o valor? No Paraná, é caro? Não sei. Se você colocar numa tabela, provavelmente você vai encontrar o terceiro maior pedágio, o segundo maior pedágio do Brasil, depende quem você colocar nessa história. Mas a pergunta que tem que ser respondida na qualidade é: qual é o benefício que eu recebo ao pagar esse pedágio? Nós tivemos os movimentos de rua no ano passado e eu tive a oportunidade de dialogar muito com quem estava lá.
E eu ouvi uma frase que eu queria deixar para vocês aqui, o seguinte, de uma pessoa que é muito reconhecida naqueles movimentos pelos jovens. Essa pessoa de São Paulo me disse o seguinte: se o pessoal pensa que nós somos idiotas de achar que transporte público deveria ter tarifa zero, está errado. Porque nós sabemos que transporte custa. Quando nós falamos tarifa zero, nós estamos falando contrapartida de serviço para a tarifa que nós temos. Então, se nós pagamos muito e o nível de serviço é baixo, então nós queremos zero. Porque o que nós temos em pedágio, na prática, é bitributação. Nós não deixamos de pagar imposto, nós não temos desconto no imposto por pagar pedágio. Nós pagamos imposto mais pedágio. Então, a questão é qual é o nível de serviço que nós queremos. Porque se nós tivermos um bom nível de serviço, nós estaremos mais aptos a saber isso é caro ou isso é barato. Mas se nós não colocarmos essas duas coisas, uma do lado da outra, nós vamos ideologizar a discussão. É fazer com que ela seja uma questão política. Ela não é uma questão política, é uma questão técnica. Então, nós temos que trabalhar o seguinte: vamos ter mais rodovias pedagiadas? Eu acho que nenhum presidente, se for renovado ou não, nenhum vai fugir disso. Nós vamos ter mais concessões de rodovias no Brasil. A questão é exigir o nível de serviço que nós queremos. Então, uma matriz de transporte hoje que é alta dependência de rodovias com a baixíssima eficiência logística. Onde as estradas melhoram, nós temos o problema da presença dos pedágios. E os investimentos em manutenção de rodovias são extremamente baixos. É preciso que a gente quebre um paradigma brasileiro de que é muito bom construir com baixa qualidade, porque eu vou ganhar contrato de manutenção amanhã. E é assim que funciona. Não interessa a ninguém no Brasil, a não ser a sociedade brasileira, garantir que o projeto executivo, e eu vi o que vocês estão fazendo, trazer à discussão o projeto executivo sempre é muito importante. Porque nós temos hoje no Brasil o conceito de cultura do aditivo. Eu vou entrar na licitação, eu vou ganhar a licitação e depois você vai realizar? Não sei, eu vou ver o que acontece. Eu encontro lá uma necessidade de uma intervenção de um túnel, não tem problema nenhum. Esse túnel não me foi passado com antecedência, então agora eu vou procurar o governo e tratar de um aditivo. Nesse aditivo, e você comentou sobre a burocracia, a grande burocracia brasileira só interessa àqueles com má intenção. No dia que nós tivermos uma burocracia claríssima, uma burocracia transparente, simplificada, os mal-intencionados vão encontrar dificuldade de achar os seus cantinhos escuros, onde eles sobrevivem. Então, nós precisamos, sim, de encarar essa questão, talvez nós quebrarmos o conceito de qualidade ruim na construção para daqui a pouco eu ganhar contrato. Ferrovia. Esse é o sistema ferroviário norte-americano, nosso maior concorrente no agronegócio. Aqui é o brasileiro. Então, vocês imaginam que fica meio difícil a gente trabalhar isso. Se aqui no norte do Paraná a gente reclama de falta de ferrovia, bem-vindo ao grupo. Porque o resto do Brasil também reclama. Então, o que acontece é que nós temos que trabalhar, sim, para quê? Para expandir a ferrovia no Brasil. O modelo anterior é um modelo bom? Não. O modelo de concessão ferroviária anterior, ele não é bom. Ele não é bom nem para as concessionárias.
porque tem muita concessionária aqui no Brasil, não tem muitas, são poucas, mas as concessionárias do Brasil, em algumas regiões, estão pensando o seguinte: em que eu fui me meter? E agora? Por quê? Porque no modelo você não tem obrigação de expansão. A obrigação de expansão fica para o governo. Então fica aquela coisa, não, você expande que eu pego, porque não tem obrigação de vir. Então a questão fica no empurra. Enquanto isso, as regiões produtoras, com aquele vazio que temos. Então nós temos que expandir essa discussão. Agora, nós temos que expandir com o modelo ferroviário novo. Ele é bom, na nossa opinião, ele é bom. Ele é moderno. Por quê? Porque qualquer empresa vai poder ter ativo ferroviário, vai poder ter vagão, vai ter ferrovia, vai poder ter locomotiva, e aí ele vai alugar a linha. É como se a ferrovia se transformasse numa rodovia pedagiada. Então, você vai ter a concessão, alguém fazendo a manutenção da ferrovia e vendendo a capacidade ferroviária para o mercado. Qual é o problema? É que o governo federal, mais uma vez, resolve ser sócio do negócio. E me coloca uma empresa lá no meio para comprar a capacidade ferroviária e revender para o mercado. Vocês imaginam o risco de ingerência política nessa compra e venda? E o risco de inadimplência. Porque amanhã chega um outro governante qualquer e fala assim: eu não gostei da brincadeira. Então, quem tem contrato de longo prazo não vai ter risco. Então, sabe o que o governo conseguiu criar com essa questão essa mania de ser sócio na gestão do que não precisa ser? Ele criou uma insegurança dos dois lados. Eu vou vender a minha capacidade ferroviária para quem eu não sei se vai me pagar. E o mercado, eu não vou comprar a capacidade ferroviária porque você vai ter ingerência política. Então, uma linha no Paraná vai subsidiar uma linha no Nordeste. Então, aí eu não quero. Então, a nossa luta é para que esse modelo seja bom, ele pode ser expandido e ele vai criar essa expansão que nós precisamos, que é o crescer para onde que a demanda está, mas sem o governo ser sócio no negócio. Com o governo sendo o quê? Sendo aquilo que toda a sociedade quer do governo: fiscalização, guardião dos marcos regulatórios e punição para aqueles que agirem errado. É só isso. O governo não precisa fazer gracinha para nenhum de nós querendo ser sócio de nada. Deixa que o mercado cuida. Ou como aquele menino me falou no ano passado: ou vocês acham que nós somos idiotas? E não estamos. O mercado, ele precisa do governo para ser regulamentador. Então, nós estamos lutando aqui para que haja nós vamos ter, baixar essa dependência de algumas cadeias produtivas das ferrovias, né? Principalmente minério de ferro e aço, ou seja, isola, né? Mas temos que ter hoje nós temos uma baixa integração entre concessões, né? O chamado alto lead time operacional. Isso é uma coisa que vocês têm aqui. Muitos de nós aqui não usamos a ferrovia, porque se você for levar para o pátio ferroviário, vai demorar tanto para a sua carga chegar lá que o melhor é você pegar um caminhão e transportar a sua carga. Em termos de portos, a nossa defesa é o seguinte: olha esses dois portos que estão aqui, Santos e Paranaguá. E se nós considerarmos Rio Grande, nós vamos ter que mais de 75% de tudo que é transportado no Brasil, 5? Obrigado. De tudo que é transportado no Brasil são movimentados nos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande. Não dá para continuar desse jeito, porque você não dá oportunidade ao porto de pensar estrategicamente. Porque todas as vezes que um administrador do Porto de Paranaguá
ele olha da porteira para fora, o que ele enxerga é uma quantidade enorme de caminhão de granel agrícola chegando, e ele vai falar, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Se fosse um porto completamente dedicado a granel agrícola, não tem problema nenhum. Nós participamos de um projeto onde, na Alemanha, um porto foi todo desenvolvido para só trabalhar granel agrícola. E o outro porto, que era o Porto de Hamburgo, ele começou a ser trabalhado para carga de maior valor adicionado. Hoje, então, o Porto de Hamburgo é um dos portos de maior movimentação de contêineres na Europa. E você tem um porto de Bremerhaven, que é um porto dedicado a commodity. Se o Porto de Paranaguá decidir ser um porto só de commodity agrícola, esquece qualquer projeto de container, esquece qualquer outra modificação e vai em frente. Mas saiba que vai ter uma grande concorrência a partir de agora de portos aonde? Mais próximos da região de produção, do grande volume. Porque eu mostrei para vocês, o grande volume vem de fora. Então, eu considero que o Porto de Paranaguá ele deve, sim, continuar investindo, dedicado muito na questão dos granéis agrícolas. Mas não se esqueçam que existe vida fora do granel agrícola. E essa vida fora do granel agrícola, inclusive, passa por aqui do norte do Paraná, onde, quem sabe, nós não mandamos para lá granéis, mas alguma coisa mais beneficiada. Eu não estou falando de sair do agronegócio, eu estou falando de aumentar valor na cadeia produtiva que melhor se adapta à região. E se for no agronegócio, eu acredito que seja, vamos em frente. Então, nós acreditamos, hoje nós temos uma aglomeração muito grande em poucos portos, um excesso de distância de transporte para a região de demanda. Aqui está o ponto exato que nós estamos falando. Se você for falar de 1 tonelada de soja, 1 tonelada de milho, daqui para o Porto de Paranaguá, o seu custo logístico não vai compensar se você mandar para o caminhão, você vai, então, ter quedas na margem. Aí o que nós precisamos? Aí nós fazemos o seguinte, não, vamos ver se a ferrovia chega aqui. Quem sabe nós continuamos com essa discussão no curto prazo, mas no longo prazo a gente fala o seguinte, e se eu aumento o valor da carga que eu vou levar para Paranaguá? O que vai acontecer? Se eu aumento o valor da carga, o custo de transporte, quando ele for diluído nesse valor da carga, ele tem um percentual menor de representação. O que isso significa em termos de gestão? Maior margem. Então, essa é a nossa defesa para que essa distância seja combatida. Nós temos uma concentração de rotas de navio, então outros portos no Paraná estão muito prejudicados porque navio escolhe rota onde tem carga garantida. Então, quem sabe nós podemos ter aqui um outro projeto que é exatamente a gente começar a trabalhar a questão ou planejar a questão do transporte cabotagem, esse transporte ao longo da costa, através de portos no Paraná, onde a gente tem menos concorrência com o comércio internacional. Porque qualquer operador portuário de Paranaguá hoje ganha muito mais dinheiro na rota internacional do que na rota interna. Então, quem sabe a gente também tem um projeto de inserção do estado do Paraná e do norte do Paraná na cabotagem, que nos parece tão distante assim, né? E, finalmente, aeroportos. E aqui eu vou terminando. Os aeroportos, o que acontece? Nós tínhamos tudo saturado no Brasil. Os maiores aeroportos brasileiros trabalhando com alto nível de saturação, né? Seja alto nível de saturação na pista, seja alto nível de saturação nos terminais, seja alto nível de saturação, que é pior ainda, na aproximação. O que significa isso? Fila de avião descendo e subindo. Estava tudo saturado. Então, o governo brasileiro, e aqui a gente dá um grande mérito ao governo
atual que simplesmente falou assim, chega, nós precisamos de passar os terminais aeroportuários para empresas privadas. E foi feito. E eu gostaria que vocês começassem a olhar, a partir de agora, as melhorias que estão acontecendo nos aeroportos de Guarulhos, Campinas, já estamos sofrendo o reflexo de Campinas no norte do Paraná, porque a Azul, por exemplo, que serve, né, a região, ela já tem o seu chamado hub em Viracopos. E, a partir de algum tempo, não estou fazendo propaganda da Azul, não, eu vi essa propaganda dela ontem, né? A partir do mês que vem, se eu não me engano, com rotas diárias para Miami e Orlando. Olha só, então, o que significa. Isso significa uma nova abertura para os aeroportos. A nossa questão é como que nós vamos inserir os nossos aeroportos nesse novo conceito de privatização. Bom, como? Vamos tratar, finalmente, agora do caso do Paraná, do sul e do norte do Paraná. Pelas nossas contas, hoje, vocês pagam 11% da sua receita bruta em custos logísticos. Isso é alto? Muito alto. É menor que o brasileiro. O brasileiro, em 2012, nós estava 13,2%. Vocês têm, então, uma economia uma vantagem em relação a outras regiões de 2,2%. Mas 11% é muito. Por quê? Porque São Paulo tem 9%, que é um grande concorrente nosso, um concorrente logístico, inclusive. Então, é preciso de reduzir esse valor, porque vocês pagam por ano a região sul toda, mas nós estamos inseridos na região sul nessa conta. Então, a região sul hoje paga 35 bilhões de reais em logística às suas empresas. Então, é preciso trabalhar essa redução. Como é que nós vamos trabalhar essa redução? Nós temos que criar melhores condições, ou seja, as rodovias na região, elas são consideradas melhores do que em vários outros estados. Então, nós precisamos de aumentar o quê? Eu vejo que é preciso aumentar o volume de rodovias duplicadas no estado do Paraná. A duplicação de rodovia é imprescindível. E temos que trabalhar a duplicação desses eixos. Se vocês não têm uma oferta ferroviária, é preciso lutar para ter. Não é novidade para ninguém aqui. O acesso portuário, nós devemos lutar para ter um equilíbrio, então, entre commodities e produtos de maior valor agregado. E a integração por rotas regionais, no caso de aeroportos, é muito importante. Eu acho que nós devemos começar a tentar integrar o máximo possível os aeroportos regionais do norte do Paraná ao projeto de integração dos aeroportos regionais de São Paulo. É uma questão de proximidade logística. É estender a malha para cá e trabalhar o aeroporto de Curitiba, aí sim, inserindo o aeroporto de Curitiba na rota internacional, que ainda é muito pequena. Mas falando sobre os aeroportos do norte do Paraná, essa é a nossa, eu sei que isso pode ser uma surpresa, mas eu acho que nós devemos, o nosso aliado na expansão é São Paulo. Muito mais do que o próprio Paraná. Porque eles têm esse projeto. É só uma questão de estender, né? Então, terminando, esse seria o Brasil para 2020, pelo menos o que está sendo projetado. Esse é o aumento das concessões previstas para o Brasil para 2020, com algumas estradas
estruturantes. Para aqui, para a região, nós defendemos o quê? O aumento das rodovias duplicadas. Eu acho que é necessário a sociedade paranaense, como um todo, repactuar a questão do equilíbrio entre valor do pedágio e nível de serviço que nós queremos com as concessões. Também acho que é polêmico essa questão, mas eu não esperaria até o vencimento dos contratos, porque vai demorar muito. Eu acho que diálogo nunca é demais. Vamos, quem sabe, chamar para conversar. Eu sei que a história recente é uma história muito menos de diálogo e mais de disputa, inclusive judicial. Mas a gente advoga realmente o diálogo, né? E a profissionalização para as empresas de transporte que estão aqui. Profissionalizem a sua gestão de frota. Nós conhecemos muito pouco a formação do nosso custo de transporte. Não, nós vendemos frete em cima de oportunidade, sem conhecer realmente o que constitui os nossos custos de transporte. Seguindo, ferrovias. Esses são os projetos ferroviários para o Brasil, e aqui nós temos, então, a influência desses projetos aqui no Sul, como nós já falamos. O que nós defendemos? Nós defendemos para a região uma maior conectividade ferroviária com as fronteiras agrícolas do Centro-Oeste, através de produtos, através da agregação de valor. Nós temos que aumentar somente 28% dos nossos produtos saindo daqui em direção ao porto e o resto sendo de rodovia, é perder dinheiro. Nós estamos perdendo dinheiro. Nós precisamos de aumentar a multimodalidade para reduzir os atuais 17,7% dos custos logísticos que vocês têm aqui para a soja, de acordo com o último levantamento da Exalc, né? Defendemos, sim, a mudança do traçado da ferrovia Norte-Sul, não para escoar para o Rio Grande, mas para aproveitar as sinergias desse corredor. E, finalmente, criar uma política de incentivos para a construção de terminais de embarque ferroviário. Defendemos a região trabalhar junto ao governo federal para que projetos de ampliação da capacidade do Porto de Paranaguá seja agilizado. Eu sei que está acontecendo, mas aqui nós vamos ter uma nova oportunidade agora de novo, né, para tentar agilizar, quem sabe tirar muita coisa do TCU e trazer para a realidade que nós precisamos rapidamente. E esses investimentos têm que passar por equipamentos portuários com o objetivo de criar diferenciais competitivos no corredor de exportação, não só granéis agrícolas, né? Trabalhando o maior valor agregado para todo o complexo portuário do Paraná. E o último, a questão dos aeroportos. A gente tentar buscar a inserção dos aeroportos regionais nesse grande movimento paulista para passageiros. O aumento do volume de carga em terminais de aeroportos regionais, aqui tem a questão, inclusive, do aeroporto de Londrina, né? Com uma concorrência que nós vamos precisar de entender melhor como é que funciona essa concorrência entre aeroportos do Norte do Paraná. Essa concorrência ela é prejudicial aos dois, principalmente com o Maringá, é prejudicial a todos, né? A todos. E aí nós teríamos, finalmente, a necessidade de inserir o aeroporto de Curitiba na rede internacional de aeroportos. Então, eu queria agradecer a essa atenção de vocês, vamos ter o debate, né? E, mais uma vez, eu sei que a nossa apresentação pode trazer alguns questionamentos, e essa é a nossa intenção. Consenso não existe na questão técnica. E nós vamos ter que ser, a sociedade do Norte do Paraná se apresenta agora com o seguinte desafio. Ou nós buscamos qualidade no investimento em infraestrutura,
ou nós vamos correr o risco de ficar para trás numa história boa que a sociedade brasileira tem construído nas últimas décadas. Muito obrigado.